Vamos ler o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Diga assim comigo: todos os meus dias foram escritos no teu livro e foram ordenados. Diga isso de novo: todos os meus dias foram escritos no teu livro e foram ordenados. Três coisas me chamam a atenção nesse texto de forma a me maravilhar. Número um, a grandeza de Deus. Amém? Nós não conhecemos a grandeza de Deus. Mas imagina, só nós aqui. E Ele, só nós. Não estou falando nem do resto da humanidade, só esse grupo aqui. Ele conheceu, Ele planejou, Ele contou os dias, Ele escreveu, Ele tomou nota, Ele parou para tomar nota. E escreveu a tua história num livro. Que louco! Eu acredito que o dia que eu chegar na eternidade, Ele vai me dar um livro para me ler. Está entendendo? Diga assim comigo: e no livro de Deus, não importa o final, sempre é de sucesso. Pastor, como que o senhor sabe disso? Ué, Deus vai escrever um livro de derrota? Está entendendo? A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é a importância que o ser humano tem para Deus. Pense comigo. Qual é o ser que para escrever num livro a história de toda a humanidade? Um por um. Você consegue entender quanta dedicação há envolvida nisso? Sim ou não? Quanto de Deus está, quanto envolvimento de amor há nisso? Que paciência! E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que há um destino, um desígnio. Diga comigo: há um desígnio para a minha vida, determinado por Deus. Diga: há um desígnio determinado por Deus para a minha vida. Hoje eu quero lhes pregar sobre os propósitos de Deus para a sua vida. Como desenvolver o teu potencial. Um Deus que planeja você de forma tão perfeita, Ele te capacita. A Bíblia diz que
aqueles que Ele chamou, também capacitou. Diga assim: Deus me capacitou. Não importa quem você é, há um potencial dentro de você. Amém? Não importa o que as pessoas digam ou pensem, há um potencial latente em você. Amém? Uma das coisas que o meu ministério faz, para aquilo para o que eu fui chamado, é descobrir o talento oculto numa pessoa. Eu nunca, jamais vou olhar uma pessoa pelo lado negativo. Não importa, por quem for. Porque baseado nesse texto, eu acho que todo ser humano tem um propósito positivo. Pode que for. Talvez você chegue aí e diz assim: pastor, mas se essa pessoa fez isso, fez aquilo outro. Tudo bem. Isso não apaga a verdade que dentro dessa pessoa há um propósito, há um potencial que vem do céu. Está me entendendo? Há um potencial que veio do céu. E você pode nascer, crescer, viver e morrer e nunca nem sequer ficar sabendo. Então, eu amo descobrir o potencial das pessoas. E uma vez que eu descubro, eu amo fazer que esse potencial funcione. Por isso que eu não sou um pastor que fica: ai, meu coitadinho. Não, eu trabalho é com lixa grossa, eu trabalho é com lima, com esmerilhadeira. Entendeu? O pastor, ele dá disso, é claro. Eu estou removendo os tocos para que o brilho venha para fora. Isso de tratar com isso é quando já está descoberto. Ninguém começa a polir uma madeira com lixa fina. Começa com serrafita logo. Lixa fina é o final, é acabamento. Está entendendo? Eu sou aquele que vai com a... eu sou o maluco da serra elétrica. Eu vou no mato cortar a árvore. Depois que eu descubro que Deus me mostra o potencial de uma pessoa, eu encarno nela. Mas não é porque, às vezes, não é eu que quero. Há uma coisa dentro de mim que me faz... Bote para tirar para fora esse negócio. Entendeu? E quando eu vejo que começa a romper, sabe, oh glória. Quem anda perto de mim sabe disso. O maior inimigo daquilo que eu nasci para ser é ter me adaptado àquilo para o qual eu não fui criado. O maior inimigo do teu potencial, daquilo que você nasceu para ser. Você nasceu. Os talentos, as ferramentas, as habilidades,
Os dons são inatos. E todo ser humano tem. Sabe, às vezes vem uma pessoa falar comigo e começa a se vitimizar. Porque o ser humano se vitimiza. E aí meu dom começa a funcionar, começa a aparecer, porque aí eu começa a nascer raiva. Eu fui com o pastor Jale reconciliar um cidadão, e o cidadão começou a contar história triste. Nasceu dentro de mim um negócio, eu bati na mesa e digo: eu tenho 30 minutos para ti. Eu vou te dar 30 minutos. E é bastante. E em 30 minutos estava o pastor Jale, eu provei para ele que ele tinha o ouro na mão. Fez funcionar? Não fez. Mas eu lhe mostrei como ele podia ter saído adiante, com tudo que ele tinha de potencial em volta dele. O problema é que nós nos adaptamos àquilo para o qual não nascemos, e isso gera em você infelicidade. Se você é infeliz, há uma enorme probabilidade de você estar fazendo algo que você não nasceu para fazer. Está entendendo? Há uma enorme possibilidade. Por quê? Porque o potencial grita, clama. Clama. Clama, ele clama lá dentro, ele quer. E você adapta. E você pode viver a vida bem, até te dar bem. Eu assisti um filme há muitos anos atrás, nem lembro o nome agora. O maluco era um cara bem sucedido. Um filme muito legal, assim, meio paradão, mas bem legal. E o sonho da vida dele era ser músico. Talvez você assistiu esse filme. E ele termina já velhão, já fim da linha. E ele em Paris, tocando tambor lá com os caras, tocando na rua. E ele se realizando naquilo. Aquele filme, até eu vou pesquisar o nome, depois vou trazer para vocês. Nos ensina um pouco o valor do potencial. Porque o potencial, assim, em algum momento, ele se manifesta. Né? Porque é aquilo para o qual você nasceu. E quando você encaixa naquilo para o qual você nasceu, você não só se realiza como ser humano, como pessoa. Você começa a ser útil a tudo, a Deus, a quem está por perto, a humanidade. Agora, para você encontrar e romper no teu potencial, você tem que ter coragem. Um dos fatores fundamentais é a coragem. Mas eu quero ler 2 textos antes de avançar. Amém? Me dá Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também. A estes também. Você consegue entender que você tem um chamado de Deus, que você tem uma escolha de Deus, e que essa escolha de Deus é para você ser a imagem do seu Filho? Nós estamos falando aqui de
algo de muita grandeza. Os que predestinou, estes também chamou, e os que chamou, a estes também justificou, e os que justificou, a estes também glorificou, ou seja, a estes também os exaltou. Você consegue ver que há envolvido no desejo de Deus um desígnio de grandeza para a tua vida? De grandeza, de algo grande, de propósitos grandes. Sabe, quando você estuda a história de homens de Deus, através da história tanto bíblicos como da história da igreja ou da história da humanidade, e você começa a identificar que essas pessoas nasceram para aquilo. Nasceram para mudar a humanidade. Não olhe só para aqueles que estão na Bíblia ou para aqueles que fizeram coisas ligadas à área espiritual, como pastores ou líderes religiosos, mas olhe também para aqueles que inventaram coisas. Pasteur, Thomas Edison, grandes músicos como Beethoven, Mozart. Olha todos os grandes gênios da humanidade. Eles não são diferentes a nós. Não são diferentes a você. Eles nasceram com um potencial. E eles encontraram seu potencial. E o fato de ter encontrado seu potencial fez com que eles se tornassem pessoas importantes para a humanidade. Ou seja, quando você encontra no que você é bom, algo grande começa a acontecer dentro e em volta de você. Não é que eles são melhores. Há uma única diferença: eles encontraram. Eles se acharam. E você precisa se encontrar. Se descobrir. Eu sou um admirador da história de Madre Teresa de Calcutá. Já li sua história. Só admiro Martin Luther King, Mandela, grandes homens. Aimee Matferson, grandes mulheres que fizeram coisas assim extraordinárias. Eu fico pensando, como é que eles encontraram o caminho? Porque todos nós nascemos para isso aqui. Diga comigo, eu nasci para algo grande. Como é que as coisas andam mal? Olha isso aqui, me dá João 10:10, parte A. Todos juntos. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Diga de novo, roubar, matar, destruir. Não, roubar, matar, destruir. Qual é o papel do diabo? Qual é o papel do diabo? Você tem que saber disso. Mas metade das pessoas vive ignorando ou fazendo de conta que isso não é real. Quanto mais o diabo persegue uma pessoa, isso é leitura minha, não é científico, mas é algo que eu me guio. Quanto mais o diabo persegue uma pessoa ou uma família, eu entendo que Deus tem um plano grande nessa casa.
É assim que eu enxergo. Quando mais eu vejo que a ira do diabo se levanta contra um ser humano, é uma forma de eu enxergar que esse ser humano tem grande potencial. Quando uma criança nasce e o diabo tenta destruí-la, é um grande sinal de que Deus tem algo grande com essa criança. Os homens mais relevantes das Escrituras, suas mães eram estéreis, não podiam ter filhos. Os dois homens que mudaram a história de Israel e do mundo, o diabo quis matá-los antes de que eles crescessem. Moisés e Jesus. Moisés mudou a história do mundo, porque ele libertou, liderou, legislou e estabeleceu a nação mais importante da face da terra, que até hoje e até o final o mundo girará em torno dele, que é Israel. O outro foi Jesus. Dispensa comentários. Você está entendendo? Quanto mais impropérios, palavras, desgastes, perseguições contra a tua vida, é sinal que você tem muito a dar. E o diabo quer que você acredite que você não é importante. O diabo quer que você acredite que você não é bom. Geralmente, na área que te dizem que você não é bom, há uma enorme probabilidade de ser a área onde você melhor vai se dar. É a área onde você melhor vai se dar. Quer ver uma coisa? Eu odiava ser pastor. Eu só me tornei pastor de pastorear vida porque a minha pastora acreditou em mim. Não fui eu que acreditei em mim. Eu amava viajar pregando. É diferente. Uma que viajar é bom, pregar final de semana é melhor. Você prega sexta, sábado e domingo e vai embora. Te dá uma oferta boa, te dá um hotel, e você depois não tem mais nada que fazer. O resto da semana fica só estudando para pregar a semana que vem. É que é coisa boa. E sabe, eu acreditava que eu não nasci para ser pastor de ovelha. E a minha pastora, quando ela começou, me fez começar esse trabalho, ela disse: eu enxergo no Senhor um pastor. Eu digo: a senhora está enxergando o que eu não enxergo. Mas como eu tinha uma palavra que eu tinha que fazer, Deus falou assim comigo: o que eu tenho para você, Victor, está no coração de Vânia. Você ouve Vânia, porque fui eu que plantei isso nela. E quando eu fui ouvir Vânia, ela diz: Deus disse que é para o senhor pastorear a igrejinha. Tanto é que os primeiros 2 anos de igreja, nós não crescíamos, nada. E eu todo mês imaginava como ia me livrar da igrejinha.
Todo mês. Chegava lá, pastora, a igreja só dá gasto, não se salva ninguém, tem um monte de igreja na cidade. O que eu vou fazer lá? Não tem muito lá para fazer. E ela diz, bom, se o senhor quiser largar, o senhor larga. Só tem um detalhe. Deus mandou eu colocar o senhor lá. E Deus mandou assim, paga as contas dele até que o trabalho comece a funcionar. Então, eu tenho um compromisso perante Deus de pagar as suas contas. Se o senhor quer, o senhor fica. Se o senhor quer, o senhor vai. Agora, se for, é o senhor que corre, é o senhor e Deus. Aí, então eu fico. Eu sou louco, vou brigar com Deus? E não há de ver que a mulher tinha razão. Então, há um potencial dentro de você. O diabo quer roubar. O diabo quer roubar. O diabo quer roubar. O diabo quer destruir, te machucar, dizer que você não pode, você não é, que você é ignorante, que você é um burro, que você é um retardado mental. Ele usa os pais, usa os parentes, usa os amigos, usa professores pedagogos não bons para a missão. E isso vai destruindo sua capacidade. Porque o segredo passa por você acreditar em quem você é. Se você não confia, nenhum vencedor, escreva isso. Ele é vencedor sem confiar no que está fazendo. Você nunca vai chegar a uma pessoa bem-sucedida e ela vai dizer assim, olha, eu estou tentando. Vamos ver que dá. Não. Pessoas bem-sucedidas, elas sabem o que estão fazendo. E elas confiam no que estão fazendo. Por isso dá certo. Se você tem dúvida, se você está trêmulo, está inseguro, você não vai adiante. Então o que o diabo faz? Mente. Você é burro, você é incapaz, você não serve, você não dá certo. Você nasceu para cozinhar. Você nasceu para lavar roupa. Você nasceu para criar filho, fica quieta lá no teu canto. E aí você vai acreditando. E vai se escondendo, e vai se omitindo, e vai se anulando. Você não fala bem, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Então você abraça a ignorância, as limitações, a mentira, como verdade. E fica lá, um potencial anulado. E quem diz que atrás dessa pessoa não há um médico, uma médica, um advogado, um empresário, um empreendedor, um pastor, um maestro, uma maestra, um pedagogo, uma pedagoga, um grande artista, uma grande artista. Quem diz? Quem diz? Quem diz que não há? Um líder, uma líder, alguém que vai fazer algo relevante. Quem diz que não? Só o diabo.
Então a mensagem desta noite é para que você possa sair desse casulo de mentiras e assumir o teu lugar. Começar uma jornada para assumir o teu lugar. E Deus pode fazer milagres e te conectar rápido ao teu potencial. Eu vou te dar 4 ferramentas, só 4, tenho tempo para amanhã, que vão te ajudar a entender esse negócio, amém? Se quer, anota aí, 4 ferramentas. Mas antes de te dar as ferramentas, eu vou ler 2 frases do doutor saudoso, falecido recentemente, Myles Monroe. Você pode ler, acompanhar os vídeos dele na internet, ler seus livros. Um dos maiores líderes na área de liderar potencial de pessoas. Primeira frase: você nunca vai mudar o que está disposto a tolerar. Diga comigo: nunca vou mudar o que eu estou disposto a tolerar. Segundo, Deus deseja que você conscientemente decida cumprir seu propósito. E ao fazê-lo, irá trazer glória ao seu nome. Amém? Essas 2 frases mexeram muito comigo a primeira vez que eu as li. Primeiro, você nunca vai mudar algo que você está disposto a tolerar. Amém? Se você tolera algo na sua vida que é um problema, você nunca vai mudar. Lembre, a vida é feita de hábitos. Hábitos bons e maus. Se você fizer algo por 21 dias, o cérebro capta e se acostuma. E você vai fazer o resto da vida aquilo, porque aquilo se tornou um hábito. Um hábito. Então, se você tem um hábito ruim e não está disposto a mudar, ou tolera, você não vai avante. Muita gente me diz assim: pastor, eu não tenho o hábito de ler, não gosto de ler. Se você não gosta de ler, se você não está disposto a ler, você não está disposto a crescer. Ninguém cresce sem ler. Porque desenvolver potencial humano passa por desenvolver a capacidade intelectual de entender coisas. E você só entende o que você estuda. Entende? Então, eu, por exemplo, não leio. Eu gosto de ler, mas não leio porque eu gosto. Eu leio porque eu preciso. O meu trabalho exige leitura. Um grande pastor diz assim: um pastor itinerante vive com 10 pregações o resto da vida. Porque ele passa aqui na igreja hoje, prega uma mensagem, vai voltar aqui daqui a 1 ano, pregar outra. Tem 10 anos. Entendeu? Agora, o pastor local não.
Tem uma pregação nova todo domingo. E toda quinta. Então, eu leio porque eu preciso. Hábitos bons, hábitos ruins. Por exemplo, tempo, o hábito do tempo, o mau uso do tempo. Tem pessoas que elas têm tempo livre. Tem tempo livre. Eu fico pensando assim, em São Paulo, basicamente, todo mundo perde 2 horas por dia. Perde. Jogada fora. É trânsito. E isso sem contar as variantes, que é banco, espera. Vai fazer qualquer coisa, espera, engarrafamento, isso, aquilo, que vai atrasando a vida, o tempo, que tempo não para. E não volta e não se recupera mais. Eu conheço gente que levanta 4 da manhã, todo dia, para ir trabalhar. E tem 2 horas de transporte para ir, 2 para voltar. Perde 4 horas por dia. Então você pergunta, como que essas pessoas se formam? Como que elas fazem? É que elas não têm tempo para roda de chimarrão. Está entendendo? Tira a novela fora. Vai usando as horas que outros acham que é para não fazer nada. Você está me entendendo? Aqui você vive num lugar que em 10 minutos você está em casa. Se você sai às 5 do seu serviço, 5h20 mais tardar você está em casa. Às 6 você já tomou o café. E tudo que tem pela frente é horas. Horas. Pergunte-se, o que eu faço com essas horas? Faça uma pergunta, uma reflexão. O que eu tenho feito com as horas que me sobram? E faça uma lista de coisas que você poderia fazer com essas horas para melhorar a tua vida e você não faz. Amém? Faça uma lista. Poderia estudar inglês. Gente, tem gente que estuda inglês por internet, que não tem como pagar, estudam por YouTube e estão se virando. É o ideal? Não, não é. Mas, para quem não tem alternativa, vá para o que tem. É melhor do que nada. Você podia fazer um curso. Você poderia melhorar a sua área de atuação. Quantas coisas você poderia fazer nas horas que te sobram? Já pensou nisso? A segunda frase que eu li diz: Deus deseja que você conscientemente, diga comigo, conscientemente, queira desenvolver seu propósito. Não é que Deus tem que te empurrar, não. Você, por consciência, diz: eu vou mudar. Eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar minha vida. E aí, a frase diz assim: ao fazê-lo, você glorifica o nome de Deus. Por quê? Diga assim comigo: o meu sucesso glorifica a Deus.
Diga para o vizinho: vizinho, teu sucesso glorifica a Deus. Quando você vence, Deus é glorificado na tua vida. Então Deus tem interesse em que você se desenvolva. Amém? Dito isso, rapidamente, eu vou te dar 4 ferramentas. Bem rapidinho, tá? Número 1. Toda frustração e desânimo se devem à falta de alinhamento com a vontade de Deus. Amém? Quer repetir? Toda frustração e desânimo se devem à falta de alinhamento com a vontade de Deus. Alinhamento. Amém? Ou seja, eu nasci para uma coisa que não estou fazendo. Amém? Deus escreveu algo sobre mim no livro e eu estou vivendo outro livro. Eu estou vivendo o livro do Victor. Amém? Mas não o que Deus escreveu, o que o Victor está querendo escrever por conta própria. Toda pessoa frustrada, infeliz em sua vida, eu sei, está fora do livro. Não importa o que diga. Não vai mudar meu pensamento. Não importa o que me diga, eu sei. Vou lhe dizer por que eu sei. Porque nenhum ser humano que esteja no seu potencial é infeliz. Amém? Não é? Porque o potencial é o encontrar-se consigo mesmo. Ninguém que faz aquilo para o qual nasceu é infeliz. Eu amo o que eu faço. Eu amo tanto o que eu faço que assim, parece que se tivesse começado tudo de novo, era isso que ia fazer, melhor ainda. Porque ia tentar evitar de errar tudo que eu errei antes. E outra coisa, quando você ama o que faz e está no centro da vontade de Deus, tudo dá certo. Você precisa de recursos, eles vêm. Tudo se encaixa, porque há uma conspiração espiritual para você positiva ao seu favor. Anjos trabalham para você. O inimigo arma cilada, Deus te tira. E aí o diabo começa a aparecer o bip, aquele do... Porque ele arma e sempre cai. O papalego, o coiote. O bibi, aquele... Bip. Porque você está na vontade de Deus. Tem dia que eu fico sabendo que eu fui livrado da artimanha do papalégua, mas muito depois que aconteceu. Eu digo, mas nada a ver que o Senhor me livrou. Porque você está no centro da vontade. Ali Deus tem um compromisso. Ele disse, porque Ele não pode fazer diferente do que escreveu, já está escrito. Não, você já viu Deus mudando o livro aí, não deu certo aqui, me dá borracha. Não, está escrito, se você encajou, agora vai. E o diabo arma, o diabo faz, o diabo desfaz, pá, funciona. Você está entendendo? Sempre funciona. Agora, duas coisas
que me afastam da vontade de Deus. Diga comigo. Ausência de intimidade e falta de confiança na capacidade de Deus realizar em nós coisas positivas. Número 1, ausência de intimidade. Deus nunca vai fazer coisas em você e te colocar no centro de sua vontade se você não é amigo dele. Você não se relaciona com ele. Você não ouve ele. Você não escuta. Querido, eu quando suspeito que eu ouvi Deus, eu já dou o passo. Já me perguntaram várias vezes, pastor, todas as vezes que o senhor faz isso dá certo? Já deu errado. E quando dá errado, o que o senhor faz? Paga o preço. Já paguei vários preços por ter feito coisa que Deus não mandou fazer, que eu achei que era de Deus, que eu estava certo que era de Deus, era meu. Quebrei a cara. E todas as vezes que eu quebrei, não foram muitas, mas que quebrei a cara, foi para... Tem umas que até hoje eu estou pagando o preço. Amém. Uma vez eu estabeleci um pastor que só me deu, e às vezes ainda me dá dores de cabeça. E não é o que dá a mim, é o que dá a outros, porque pega a unção que Deus confia a você. E um dia eu chorando, eu digo, Deus, o que é que eu fiz? Você fez sem minha vontade. Agora você arque com as consequências. E você não tem nem ideia o preço que eu pago por isso. Mas nem ideia. E que outros terminaram pagando pela minha cabeçada. Mas convivo com isso. Agora eu posso lhe dizer que todas as vezes que ele falou e eu ouvi, eu colho frutos que não param de vir. Sempre. E o que te dá isso é a intimidade, você caminhar com Deus. Você ter uma vida para Deus. Você ouvi-lo, você ter conexão. Eu posso estar bem, posso estar mal, posso estar triste, posso estar alegre, posso estar enraivado. Eu estou sempre procurando falar em língua, me conectar, que meu espírito esteja ligado ao dele, ainda que as minhas emoções estão meio carnudas, porque eu estou bravo, estou enraivado. Que nem um camarada que eu pedi para ele me espetar uns salsichões. Seu irmão, me ajuda aqui, espeta esse salsichãozinho para mim aqui, enquanto eu vou botar essa caninha no fogo. Sabe, pegou o espeto e botou aquele salsichão, tudo eles assim, sabe, de ponta. E o que é isso? É um churrasco novo esse? Todas as salsichãozinhas em fila. Fila indígena. É moda, lá no Ceará é assim que funciona. Então a ira vem, né? Você não sabe se vai. Mas aí você bota o teu espírito assim e diz: vai falar com Deus, vai.
para ver se a alma se aquieta. É, pastor, é o que dá. Não bote cearense na churrasqueira. Cearense é bom, é de baião. E a segunda coisa é a falta de confiança de que Deus pode fazer algo positivo por você. Você não confia em Deus. Por isso você escolhe caminhos que você não acredita que Deus é bom o suficiente para te preparar coisas boas. Você acredita que você tem que lutar por você, mas Deus não está preparado. E eu quero te dizer algo, querido. Tudo que Deus planejou para você é bom. Tudo. Você só precisa se alinhar e saber esperar. Tudo. O problema é que nós somos e fazemos e queremos que Deus abençoe. Aí não dá certo. Confia no Senhor. Confia. Se você saiu, andou a vida inteira até aqui, dando tropeços e dando cabeçada, determina esta noite: Senhor, eu quero mudar. Eu quero esta noite me alinhar ao livro. Hoje, algo vai começar a mudar na tua vida. E você vai ver como as coisas vão começar a encaixar. Mas tenha paciência de deixar Deus ir na frente de você. Deixa Ele te guiar, deixa Ele orientar a tua vida. E você vai ver, o que Ele tinha para mim é bom. O que Ele tinha para mim é bom. O que Ele tinha para mim é melhor do que eu ia conseguir. Dois, a incapacidade de entender os planos de Deus leva ao abandono do processo. Quando você não entende, essa é a segunda ferramenta. Amém? A primeira qual foi? A segunda? Você não entende o que Deus está fazendo. Deus está querendo te levar por um caminho de sucesso. E você não entende. Israel não entendia por que Deus levava ele pelo deserto. Não entendia. Por que Deus me leva por esse caminho que é mais comprido? Se ali tem um mais curto. E as coisas começam a conflitar. E aí quando você começa a sabotar o processo. Você não tem que entender os planos de Deus. Os planos de Deus não são para você compreender. Entenda isso. São eternos, são mais grandes do que você. Porque o plano de Deus é pegar uma pessoa que não tem capacidade nenhuma e fazer dela um governador. Aí você fica pensando, como ele vai fazer isso? Essa não é tua parte. Por isso que ele é Deus. Você só tem que saber que ele vai fazer. Israel não entendia como que um bando de escravos, fazedores de tijolo, vão conquistar a terra mais rica do mundo. Bom, esse não é o seu papel.
Você não tem que entender como, você só tem que seguir o plano. Deixa Ele te guiar, segue o plano, vai dar certo, vai acontecer e é isso que importa. Então, como Israel não entendia, o que ele fazia? Murmurava, ia morrendo, abortando o processo. Então, essa falta de entendimento. Pastor, eu não entendo. Não é para entender, é para obedecer e crer e confiar. Crer e confiar que se Deus diz, fique aqui, vai dar certo, fique. Faça isso, faça. Ai, pastor, mas como? Pare de perguntar como. Deus foi levando José até o cárcere para depois sentá-lo no trono. Aí você pergunta, mas por que não levou direto para o trono? Porque enquanto ele passava no cárcere, se preparava para o trono. Diga comigo, ninguém chega ao topo sem o processo. Onde você está hoje é um processo. O que vem pela frente é grande. Mas onde você está hoje te prepara para onde você vai estar amanhã. Você está entendendo? Mas eu não gosto. Mas não é para gostar. Quem gosta do processo? Ninguém, não é para gostar. Mas é para aproveitar. E se preparar para assumir o teu propósito. Onde o teu potencial vai romper. Terceiro, e já termino. Diga comigo, não entender a si mesmo impede de sabermos quais são os propósitos de Deus para nossas vidas. Você precisa se entender. Amém? Você não precisa entender Deus. Deus você precisa confiar. E eu preciso me entender. Você precisa saber que você foi criado por Deus. E que Ele te fez peculiar. Ainda que o Jabez respeite as decisões erradas, só existia um Jabez. Graças a Deus. Sei lá que filme que ele viu aqui. Só existe um de você. Um. Criado especialmente por Deus. Para cumprir um propósito. Então, se você não gosta de você, começa a ter um problema grave. E a maioria das pessoas começa a falhar quando deixa de gostar de si. Quer ser outro. Nós vivemos num mundo em que ninguém está satisfeito com o que é. Homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, gato quer ser cachorro, cachorro quer ser gato. É uma realidade, vivemos num mundo onde ninguém quer ser o que nasceu para ser. Isso é a obra do demônio. Porque sendo o que Deus não te fez para ser, você nunca vai cumprir o seu propósito. Está me entendendo? Então a primeira coisa que você tem que saber é, diga assim, eu vou gostar de mim. Eu vou me aceitar. Todo pastor manda aqui para mim me negar e o senhor vem me pedir para aceitar? Aceite-se. Aceite, porque
dentro disso que você é que está erradicado o seu potencial. Tem pessoas, tem crianças que são espoletas, que são hiperativas, e os pais tentam destruir aquela criança, e destroem. Queridos, se é assim que vem ao mundo, Deus tem um propósito. Comece a perguntar a Deus qual é o propósito, e encaminhá-lo para o propósito. Porque se você destrui essa energia, se você destrói essa capacidade, essa vivacidade, essa potência, você está tolindo um propósito criado por Deus. Tem gente que diz assim: ai meu Deus, eu falo demais. Claro, mais falando dos outros não deve mesmo. Mas essa vontade de falar, será que Deus não te deu isso como uma ferramenta? Será que de repente o teu propósito não é usar a voz e a boca para coisas lindas na vida? Aí você está dizendo: eu tenho que falar menos, quer ficar mudo? Você precisa se entender. Nós vivemos numa sociedade que tem medo da natureza das pessoas. Então, aquilo que não entendemos, nós destruímos. Aquilo que não controlamos, nós matamos. Mas Deus não quer que nós matemos o que não entendemos, e que não matemos o que não controlamos. Deus quer que digamos: vai, flui, cresça, seja você. Aceite-se como Deus te fez. E encontre um propósito de vida nisso que você é. Deus quer te usar ali, nisso. Aquelas coisas que borbulham no teu coração, vá lá e faça. Porque ali é um propósito de vida para você. Vai fundo. E quarto e último, diga comigo: viver fora de um ambiente ideal prejudica o meu chamado. Diga assim: o ambiente contribui para o propósito ou destrói o propósito? Se pessoas não enriquecem quem você é, se afaste. Se pessoas não melhoram tua vida, não ande com elas. Para que eu quero amigos que só me põem para baixo? Me criticam, me trazem culpa, me desafiam a ser quem eu não nasci para ser. Eu prefiro estar na presença de Deus, que Deus me anima a ser quem eu nasci para ser. O ambiente em que você frequenta, seus amigos, seus grupos, são positivos ou negativos ao seu propósito? Haja coisas que alimentem aquilo que você entende ser sua melhor capacidade. Sabe, eu aposto a minha vida esta noite, que dentro de cada um de vocês há algo maior do que você tem sido até hoje. Eu tenho certeza. E eu não sei porque eu tenho tanta certeza que eu estou falando a alguém desse lado aqui. Que há muito mais. Israel, é com você que Deus quer falar.
O Senhor te deu tantas capacidades. Eu não te conheço, a não ser de te ver nos cultos aqui. Mas Deus está me dizendo que você não tem só uma habilidade, muitas habilidades. Mas que você tem medo. Você tem medo de empreender naquilo que Deus te deu. E você é um empreendedor. Há esse potencial dentro de você. Você nasceu para fazer pessoas felizes com as coisas que você é capaz de fazer. Mas essa noite você tem que acreditar em duas coisas. Primeiro, que Deus está no controle. Segundo, que Ele te capacitou. Se isso acontecer, nós vamos ver daqui a alguns anos um Israel que ninguém sonhava. Eu te abençoo. Não tenha medo, vai fundo. Eu tenho certeza que dentro de cada um de vocês há uma força, algo grande, latente, que o diabo tem tentado destruir. Destruir. Você não sabe disso, mas você nasceu para encorajar pessoas. Você disse eu? Sim. Nasceu para encorajar pessoas. Há um potencial de encorajamento dentro de você. Aí você diz, mas eu, justamente eu. Sim. O diabo quer destruir isso. Porque quando ele te destrói, os propósitos de Deus para as outras pessoas não se realizam. Não é só por você. É pelo que Deus vai fazer através de você. Vidas vão vir a Cristo através de você. Então você tem que confiar, agarrar isso e te mover em cima disso. Pessoas com agonia, síndrome de pânico, depressão e opressão. Há um potencial latente ali muito grande. E o diabo está tentando te abafar, te pôr para baixo. Mas Deus esta noite te diz, levanta-te, porque eu vou te usar, eu vou te tirar para fora dessa caverna, desses laços de morte, e eu vou te usar de forma grande. Deus vai começar a levantar pessoas aqui dentro para fluir no seu potencial e romperem e serem aquilo que nasceram para ser. Há pastores ali escondidos, há líderes ali escondidos, há empreendedores, há empresários escondidos. Mas esta noite o Espírito Santo, Ele me dá autoridade para dizer, sai para fora, levanta-te em Deus e rompe. Sonha. Há uma pessoa aqui que ela tinha um sonho grande. E o diabo conseguiu neutralizar esse sonho. E ela se frustrou. Se frustrou e até hoje está frustrada. Porque aquilo que planejou não deu certo. O Espírito Santo diz assim, aquele não era para dar certo. Mas eu ainda tenho um projeto para a tua vida. Você vai saber que é com você que Deus está falando. Teu coração vai começar a queimar. E Deus está te dizendo, eu vou te oportunizar. Eu vou te dar uma oportunidade de você perceber e empreender mais uma vez, como você tentou no passado. E você vai ver a minha mão frutificar na tua vida.
e os teus sonhos vão se cumprir, diz o Senhor.